Fala, gênios! Vamos aí para mais uma resolução da prova V da FUVEST 2024, tema aí de Revolução Cubana. Desde já eu peço muito para que vocês se inscrevam no canal e deixem um like, se de alguma forma ajudar vocês. E é isso, vamos para a resolução. O plano dos Estados Unidos de derrubarem a Revolução já estava esboçado na ocasião em que Mikoyan, o vice-líder no governo soviético de Nikita Khrushchev, visitou Havana em fevereiro de 1960. A CIA propunha a sabotagem das refinarias de açúcar de Cuba, a principal fonte de riqueza da ilha. Como prometido, Fidel Castro reagiu contra os Estados Unidos. Ele anunciou a nacionalização de todas as propriedades norte-americanas importantes da ilha, numa frase sinistra. Castro salientou que a Cuba revolucionária tinha agora o apoio militar de fora do continente. Cuba aceitaria com gratidão, disse ele, a ajuda dos foguetes da União Soviética. Naquele mês, a lenha fora jogada na fogueira, quando Castro chegou a Nova York para falar na Assembleia Geral da ONU, instalando-se no Harlem. Castro ficou no Hotel Teresa, cercado por um grupo de admiradores, e numa tarde memorável foi visitado pelo líder soviético. Khrushchev escreveu nas suas memórias que, indo a um hotel negro num bairro negro, nós estávamos fazendo uma dupla demonstração contra as políticas discriminatórias dos Estados Unidos em relação aos negros, assim como em relação a Cuba. As tensões políticas abordadas no texto referem-se. De imediato, antes da gente ir para as alternativas, a gente tem que entender alguns pontos. Primeiro, a Revolução Cubana começa ali por volta de 1959. Até aí, Cuba era uma ilha dependente da Espanha, mas a partir de 1959 ela garante essa independência com um grande apoio dos Estados Unidos. Porém, esse apoio dos Estados Unidos vem por causa de um grande interesse econômico que ele tem sobre Cuba. Então, logo após esse processo, já é lançada ali a emenda Platt. Essa emenda determinou que Cuba fosse um protetorado dos Estados Unidos. Com isso, o país norte-americano teria uma grande influência em Cuba e também teria o controle da produção açucareira no país. E em Cuba vai ter ali uma ditadura de Fulgêncio Batista. Essa ditadura, que também tem o apoio dos Estados Unidos, vai ser um período de bastante concentração econômica. Com isso, a população fica indignada e cresce na população de Cuba, a população mais pobre, um sentimento anti-americano. Assim vai ser levantado grandes nomes ali da Revolução Cubana, que é Fidel Castro e Ernesto Guevara, para guiar a população a lutar pelos seus direitos e buscar a independência de Cuba em relação aos Estados Unidos. Com isso, a gente vai passar para as alternativas, para a gente ver alguns outros detalhes e analisar as alternativas erradas e marcar certinho aí. Então, voltando ao comando da questão, fala ali o seguinte: as tensões políticas abordadas no texto referem-se a indecisão de Fidel Castro sobre o alinhamento político de Cuba na Guerra Fria e ao isolamento da ilha em relação a outros debates políticos da época. Bom, essa daí está totalmente errada. Não há essa indecisão de Fidel Castro sobre Cuba na Guerra Fria, porque ele está indo contra os Estados Unidos. Então ele já deixa bem claro que ele vai estar em oposição aos Estados Unidos. Então letra A não pode ser. Letra B. As garantias do governo revolucionário em Cuba aos capitais norte-americanos e a salvaguarda dos direitos civis da população negra na ilha. Não. Também não. Essa alternativa fala que Cuba estaria aliada aos Estados Unidos, ao país norte-americano. E isso não é verdade, porque Cuba está indo contra os Estados Unidos, contra a exploração que os Estados Unidos estava fazendo na ilha. Então, letra B também não pode ser. Letra C. A aliança entre Cuba e a União Soviética, selada na origem da guerrilha em Sierra Maestra, e a consequente oposição do ZELA ao movimento insurgente. Então, essa guerrilha aí de Sierra Maestra é a primeira guerra em que começa a Revolução Cubana.
Fidel Castro e Ernesto Guevara, que estavam exilados no México, voltam para Cuba e decidem convocar parte da população, vai fazendo uma revolta armada até chegar em Havana, que é a capital de Cuba. Durante esse processo, ele parte ali primeiro da Sierra Maestra, que é onde ele chega. Como essa guerrilha é o ponto inicial, não tem nenhuma aliança entre Cuba e a União Soviética, porque o objetivo de Cuba era estar independente dos Estados Unidos, mas não tinha nada ligado à União Soviética por enquanto. E essa alternativa fala aí que Cuba e a União Soviética estavam ligados desde Serra Maestra, e isso totalmente mentira. Essa aliança vai acontecendo aos poucos, mas só vai se concretizar mesmo períodos depois. Então letra C também está errada. Letra D. Ao gradual alinhamento entre Cuba e a União Soviética e ao aceno dos dois governantes de apoio ao movimento negro norte-americano. Letra D, certíssimo. Primeiro que ela deixa claro que o alinhamento entre esses dois países foi se dando de maneira gradual, ou seja, aos poucos. E além disso, o próprio texto dessa questão fala que os dois líderes desse país se encontraram em um hotel em Bairro Negro, nos Estados Unidos, fazendo referência ao movimento discriminatório que os Estados Unidos faziam com os negros, excluindo os negros dos principais direitos civis, assim como os Estados Unidos estavam fazendo com Cuba, com o embargamento político, impedindo com que os países alinhados ao país norte-americano fizessem alguma aliança econômica com Cuba. Então, letra D, certíssima. Letra E. A articulação entre os governos da União Soviética e do ZELA para enfraquecer Fidel Castro e os movimentos sociais no Harlem. Totalmente errada. Primeiro que a Revolução Cubana aconteceu durante ali, a Guerra Fria, então não tem nenhuma hipótese da União Soviética e dos Estados Unidos estarem aliados, porque foi um período de enorme tensão entre esses dois países que tinham divergências econômicas, políticas e ideológicas totalmente diferentes. Então, letra E, totalmente errada. E é isso, galera. Ficamos aí com a resposta certa, letra D. Mais uma vez, eu peço muito para que vocês deixem o like, se eu ajudei vocês, e se inscrevam no canal. E é isso, e até a próxima resolução.